Bom dia, amigo. Estamos nós juntos mais uma vez, num dia que para muitos já é começo de um feriadão, mas para outros ainda é dia normal de trabalho. Quero saudá-los a todos, desejar a todos, para que eles já estão se despedindo, um bom final de semana, aproveitem bem, mas quero me dirigir especificamente aos aniversariantes do dia de hoje, desejando-lhes um dia muito feliz, muito abençoado por Deus, mas que os próximos dias, que os próximos anos, que o futuro que a vida lhe reserva seja muito abençoado por Deus, com muita paz e sempre com a direção de Deus para os seus passos e para o seu caminhar. É esse meu desejo de coração, desejo que vai acompanhado de um abraço muito especial neste dia. A todos, o convite para que os próximos momentos sejam dedicados à palavra de Deus. Tenho defendido aqui a ideia de que não há melhor forma de começar o dia do que buscando a instrução da Sagrada Escritura. Portanto, você é nosso convidado a este momento de reflexão e estudo à luz da Bíblia Sagrada. Na primeira epístola de João, no capítulo 1, no versículo 7, nós lemos o seguinte: Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quero me deter especificamente nessa última expressão. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por que quero falar sobre isso? É claro, nós estamos aí às vésperas da chamada Sexta-feira Santa. Estamos vivendo os dias da Semana Santa, em que diversos eventos, diversos episódios, diversas celebrações nos levam a refletir sobre a morte de Cristo na cruz. São filmes, são espetáculos teatrais, são peças, são músicas, são celebrações religiosas, são eventos mais diversos que de alguma forma nos levam de volta ao momento em que Jesus, em Jerusalém, foi julgado, foi condenado e foi crucificado. Não é sem razão que tenhamos essa semana tanta ênfase. O episódio da morte de Cristo na cruz é um episódio que precisa ser lembrado. No Natal celebramos o nascimento de Jesus, relembramos a vinda de Cristo ao mundo, o processo de encarnação, mas nenhum outro momento na história é tão significativo quanto o momento da cruz. Se no nascimento de Jesus nós temos uma manifestação do interesse de Deus por nós, do amor de Deus por nós, do cuidado de Deus para com a humanidade, é na cruz que nós temos, e Paulo fala sobre isso, a maior prova de amor. Paulo diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nenhum outro ato na história foi revestido de tanto significado. Nenhum outro ato na história se caracterizou por um amor tão intenso e tão profundo. Nenhum outro ato na história trouxe tantos efeitos e tantos resultados sobre a humanidade, sobre o indivíduo particularmente. Porque a morte de Cristo na cruz representou a prova do amor de Deus por nós. A morte de Cristo na cruz representou o maior sacrifício feito em toda a história. A morte de Cristo na cruz representa para nós a esperança de nossa salvação. A Bíblia diz claramente que todos nós somos pecadores, todos temos os nossos erros, as nossas falhas, fomos contaminados e corrompidos pelo pecado, agimos de regra por motivação, movidos por um pensamento e por um sentimento egoísta. Mas a verdade é que a Bíblia nos fala de esperança e de perdão. A mesma Bíblia que nos lembra repetidamente que somos pecadores e que nos lembra claramente que o pecado traz condenação, ela nos fala de esperança, ela nos fala de alternativa, ela nos fala de solução. Ao dizer que o nosso pecado pode ser lavado, o nosso pecado pode ser purificado, o nosso pecado pode ser tirado de sobre nossos ombros. Jesus fala sobre isso ao longo do seu ministério ao dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Podemos ser isentos da escravidão do pecado, podemos ser livres da condenação e do peso do pecado que estão sobre nossos ombros. Isso é possível
Mas houve um preço para que isso acontecesse. O preço pago foi a morte de Cristo na cruz. É por isso que a Bíblia diz que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. A carta aos Hebreus, usando como referência o Antigo Testamento, o processo sacrificial do Antigo Testamento, lembra que sem derramamento de sangue não há remissão. A remissão se dava justamente pelo derramamento do sangue, pelo sacrifício. Jesus derramou o seu sangue por nós. Por isso, antes de ser preso, Jesus reúne os seus discípulos para celebrar a Páscoa, para comer a Páscoa. E naquele momento, para que a imagem ficasse clara na mente, no coração de seus discípulos, e para que essa verdade jamais fosse esquecida, ele tomou um pão, distribuiu aos discípulos e disse que aquele pão representava o seu corpo, que era dado por eles. Em seguida tomou o cálice, distribuiu entre eles e disse: esse cálice é o cálice do novo pacto, da nova aliança, do Novo Testamento, no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Jesus estabelece isso, e isso passa a ser adotado pela igreja como memorial, como referencial da morte de Cristo na cruz. Para nos lembrar permanente e repetidamente que a morte de Cristo foi o preço pago para que nós fôssemos salvos. Significa dizer que o sangue de Cristo derramado na cruz se tornou o sangue do novo pacto, da nova aliança, do novo compromisso com Deus. E a nossa relação com Deus foi restaurada. Porque se era o pecado que impedia a nossa conexão com Deus, nós somos purificados. Somos justificados, e diz Paulo que justificados mediante a fé temos paz com Deus. Em Cristo Jesus e no seu sacrifício foi nos dada a oportunidade, a possibilidade, a chance de ter os nossos pecados perdoados, o nosso coração purificado e nossa relação com Deus restaurada. Eu quero que você saiba que o preço foi pago, o sacrifício foi feito. Basta que você abra o seu coração para Jesus e permita que o sangue de Jesus Cristo purifique os seus pecados e restaure sua relação com Deus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra claramente nos mostra o significado e os efeitos da morte de Cristo na cruz. Muito obrigado porque Ele morreu para que pelo derramamento do Seu sangue os nossos pecados pudessem ser perdoados e o nosso coração purificado. Muito obrigado porque assim podemos ter nossa relação contigo restaurada e a certeza da vida eterna. Que cada amigo que nos assiste nesse instante experimente o que Jesus pode lhe proporcionar. É em seu nome que oramos. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.